ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני. Shalom. Alguns hoje se utilizam de alguns versos que falam de sombra, interpretam isto dizendo que a lei ou os mandamentos do Eterno já passaram, foram transitórios e hoje já não servem mais. Hoje já não vale mais o seu cumprimento físico ou natural, ficando apenas algo no sentido espiritual. Mas será que isso é correto dentro das Escrituras ou dentro do contexto semita? Ou dentro do contexto de um povo que vivia no deserto? Será que sombra apenas é algo transitório? Será que é apenas algo ruim? Ou algo que já não vale mais? Enfim, gostaria de compartilhar um entendimento sobre isso. E vamos começar então citando alguns versos, mais especificamente 2 versos, dos quais são utilizados para trazer esse tipo de pensamento de que a lei ou os mandamentos foram sombra e já não valem mais seu cumprimento natural ou físico. Um destes versos é Hebreus 10:1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Bom, qual é o problema aqui de se pensar que a lei é sombra e transitória? Primeiro é preciso entender o contexto do qual este verso está sendo relatado. O que o autor deste texto está transmitindo. Para quem não está fora e não compreende este contexto do livro de Hebreus, certamente vai compreender que está se falando de toda a lei ou de toda a Torá. Mas sabemos que este texto está se referindo à lei da expiação, aquela que era realizada no dia de Yom Kippur. E este verso especificamente está falando da lei do sacrifício da expiação, a qual é a sombra, trazendo a imagem real. Bom, vamos ver agora Colossenses 2, 16 e 19, que diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é do Messias. Mas vejamos o texto em hebraico, em aramaico, que diz assim: Portanto, não deixes que vos perturbe a humanidade quanto ao comer ou ao beber, nem hesiteis em participar das festas ou do princípio do mês, ou dos Shabbatot, dos sábados. Tais coisas são o prenúncio daqueles que preparam o próprio corpo para ser julgado pelo Messias. Então notemos que no texto aramaico não há a palavra sombra, mas um prenúncio. Precisamos entender aqui que Shaul, nesse texto aos Colossenses, não está se referindo contra os mandamentos do Eterno, mas ele está falando a respeito de uma doutrina que era corrente na época, a doutrina do ascetismo. E quem eram os ascéticos? São aqueles que se privam de prazeres lícitos em prol de alcançar uma espiritualidade maior. Então é contra isso que Paulo está falando, contra essa doutrina de homens. Vejamos Colossenses 2, 20 e 23. Continua assim o texto. Se morrestes com o Messias para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então é contra isso que o Shaul ali, Paulo está falando
nesse texto de Colossenses, contra aqueles que estavam dizendo, ó, não manuseies isso, não proves aquilo outro, não toques aquilo outro. Então, alguns entendem esse não manuseies, não proves, como que falando da lei do Eterno, mas não é contra a lei do Eterno que está sendo referido. Paulo está falando daqueles que estavam falando para que o povo ali não cumprisse os mandamentos do Eterno, não festejassem, não celebrassem, não se alegrassem nas festas que o Eterno havia estabelecido. E é contra isso então que Shaul está falando. Ele não está falando contra o cumprimento das festas, mas ele está falando, não deixe que estes, os ascéticos, perturbem vocês, para que vocês não celebrem, não se alegrem naquilo que o Eterno estabeleceu. Porque isso é prenúncio daqueles que preparam o corpo para ser julgado pelo Messias. Bom, e vejamos então que na cultura desértica, no contexto semita, sombra é algo bom, porque mostra que algo não é miragem, mas sim que algo é real. E sombra não se separa da realidade. Por exemplo, a minha sombra não pode ser separada do meu corpo. A sombra de uma árvore não pode ser separada da árvore. Caminhos juntos. Sombra tem um sentido também de proteção. Quando está calor, muito sol, nós vamos para debaixo da sombra para nos proteger do calor do sol, para não nos queimarmos. E esse é um sentido semita. Sombra também se refere à proteção. Vejamos alguns textos que falam de sombra como algo bom e como algo permanente, ou seja, nós precisamos estar também na sombra. Lucas 1,35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Elohim. Aqui é o episódio onde o anjo vai visitar Miriam e fala então que o Altíssimo a envolveria com a sua sombra, ou seja, Miriam estaria debaixo da sua sombra, de modo permanente, não apenas algo transitório. Atos 5, 14 e 15 diz assim, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, Quefas, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Ou seja, as pessoas gostariam e desejariam então estar debaixo da sombra de Pedro, para que pelo menos a sua sombra os curasse. Salmo 91, 1, 2 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Elohim meu, em quem confio. Então aqui nós vemos que o descanso está na permanência, na sombra do Onipotente, do Altíssimo. Aquele que está acima de mim projeta a sua sombra e eu estou na sombra dele e estou ali, então, permanente nessa sombra. Esses textos são para nós vermos que sombra não fala apenas de algo transitório, de algo que passou, ou de algo ruim, ou algo que não faz parte da realidade. Sombra também tem o seu contexto de proteção, tem o seu contexto de permanência. Ou seja, nós precisamos permanecer na sombra. E se a lei e os mandamentos do Eterno são como sombra, isso não é apenas transitório, mas é algo que nos traz proteção, onde nós devemos estar nessa sombra. E como diz em Romanos, o fim da lei é o Messias. Essa palavra fim é telos, que significa objetivo, finalidade, não fim como algo que acabou. Ou seja, a lei traz o objetivo que é o Messias. Logo, se eu me separar da lei, eu jamais alcançarei a realidade no Messias, no Mashiach, em Yeshua. Ou seja, eu não posso me separar da sombra. Eu preciso caminhar na sombra para chegar na realidade em Yeshua. Nada se separa, o Eterno é um, é Errad. Ele não se separa, o seu amor não se separa da sua justiça, a sua bondade, da sua ira. Nada se separa, ele é o Errad, o um, o Alfa, o Ômega, o Aleph, o Tav, o princípio e o fim. Nele está o começo, nele está o fim. Nele está a Torá, nele está Yeshua. Nada se separa. Yeshua é a própria Torá. Yeshua é a própria Torá viva, o verbo vivo. A Torá que se fez carne e habitou entre nós.
Então eu não posso rejeitar a sombra, porque se eu rejeitar a sombra, eu jamais alcançaria a realidade. Então eu gostaria de trazer esse sentido de sombra, que sombra não é apenas algo transitório ou ruim, mas é algo inseparável da realidade. Precisamos estar na sombra. A sombra não anula o cumprimento natural e físico dos mandamentos do Eterno. Bom, é isso. Shalom a todos.